Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. A ligação covalente, compartilhamento de pares de elétrons, ocorre quando o átomo de não metal liga-se a átomo de não metal ou hidrogênio. Dar as fórmulas dos compostos formados por... Então pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Ele está nos fornecendo 4 elementos químicos, os 4 números atômicos. Nós temos que fazer a distribuição eletrônica para descobrir quantos elétrons ele possui na última camada para a gente realizar as ligações covalentes. E a gente vai ter que dar as fórmulas dos compostos. Pessoal, eu vou tentar explicar de duas formas aqui para vocês. Uma, através da configuração de Lewis, que fica mais fácil. E a partir dela, já consegue se explicar a regra do tombo também. Tá legal? Então, pode ser que torne um pouquinho trabalhoso esse exercício. Então, vamos fazer um. Nós temos o A de número atômico 1. Estou fazendo a distribuição dele, 1s1. Simples assim. B, 7. Fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p, 3. Então, 7 elétrons. Pessoal, agora a gente tem que fazer o quê? O que a gente tem que imaginar? Tem um elétron na última camada do A e 5 elétrons na última camada de B. No caso A, só tem um elétron. Ele vai compartilhar esse único elétron e vai se estabilizar compartilhando um elétron, porque ele só tem uma camada. E a primeira camada se estabiliza com 2 elétrons. A partir da segunda camada, sempre serão 8 elétrons. No caso aqui, o B, pessoal, ele tem o quê? Ele tem 2 mais 3, 5. Ele precisa de 3 elétrons compartilhados para se estabilizar. Então, ele vai ser o meu elemento que vai fornecer mais ligações. Então, vamos lá. Vou escrever o B aqui, pessoal. Eu tenho o B com os seus 5 elétrons na última camada. Vamos fazer aqui o A agora. O A tem apenas um. Fazendo essas ligações covalentes, nós descobrimos que eu preciso de 3A para estabilizar um B. Que ele vai precisar de 3 ligações covalentes. Ótimo. Fazendo pela regra do tombo, pessoal, como que é? Eu sei que eu tenho aqui o A. Ele vai ficar mais 1, porque ele vai ter uma tendência maior de compartilhar esse elétron. E o B vai ficar 3 menos, porque ele tem a maior tendência de receber esses elétrons do que o próprio A. Fazendo a regra do tombo, como que fica? Lembrando, regra do tombo, eu desço apenas a quantidade de carga. A quantidade da carga de um vai virar a quantidade de átomos do outro. Somente a quantidade e não a carga. Certo, pessoal? Então, me desce o 3 aqui e o 1 aqui. Através dessas fórmulas, nós conseguimos chegar onde? Então, eu tenho A, 3B. Identifiquei a minha fórmula aqui? Identifiquei a minha fórmula aqui, pessoal. Tá? Fiz por 2 métodos para a gente ter que entender. Então, vamos fazer o 2. Opa! O E, ele tem 6 elétrons para ser distribuído. Número atômico, 6. Então, eu tenho 1s2, 2s2, 2p, 2. Ótimo. Descobrimos, ele tem 4 elétrons na última camada. E agora o F. O F, pessoal, nós teremos aqui, ele tem 17 de número atômico. Então, eu tenho 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p5. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, vamos fazer pela regra de Lewis. Configuração de Lewis também. Como é que fica, pessoal? Se o E ele tem 4 elétrons na última camada, ele precisa de mais 4 elétrons compartilhados para se estabilizar. O F ele tem 7 elétrons na última camada, então ele precisa de apenas um elétron compartilhado para se estabilizar. Então, quem vai fazer mais ligações aí? Vai ser o E. Como eu sei que cada F vai fazer apenas uma ligação e cada E vai fazer 4 ligações, eu posso fazer exatamente desse jeito aqui, pessoal. Colocar um elétron em cada parte desse átomo. Vamos fazer o de F. Então, F faz uma aqui. F faz outra aqui. E F mais aqui. E, por último, o F aqui. Tá vendo, pessoal, que eu estou fazendo em relação à quantidade de ligações que cada átomo faz? Aqui as ligações covalentes compartilhadas deles. Então, fazendo pela regra do tombo, lembrando, o F ele vai ser mais eletronegativo que o E, porque só precisa de um, ele tem 7 elétrons na última camada, ele só precisa de um. Então ele vai ter mais tendência de puxar esse elétron mais para perto dele. Não significa que o E está doando, significa que está compartilhando, porém o elétron do E vai ficar mais próximo de F. Então eu tenho aqui, ó, E4 mais. Por que eu estou representando 4 mais? Somente pelo fato de que ele vai ter uma tendência maior de deixar os elétrons deles mais próximos de F. F vai ser menos 1. Fazendo a minha regra do tombo, a quantidade de carga de um vira a quantidade de átomos do outro. Lembrando que eu só desço a quantidade da carga, não a carga positiva e negativa. Então aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 4. Minha fórmula molecular vai ficar, ou meu composto vai ter a fórmula de EF4. Chegamos nessas fórmulas. Certo, pessoal? Um exercício trabalhoso, não difícil, por isso que eu estava fazendo etapa por etapa. Expliquei de 2 formas para a gente sanar qualquer tipo de dúvida nesse exercício. Tá vendo como a gente pode resolver de 2 formas? Pode fazer tanto pela regra de Lewis, que tinha espaço para fazer, tanto pela regra do tombo, que também daria para fazer. Certo, pessoal? Então já deixa o gostei nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se tiver algum exercício específico que queira que eu resolva, coloque aí nos comentários também. Que assim que eu visualizar, eu faço um vídeo de resolução. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tá certo, pessoal? Aquele abraço, valeu!